Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje daremos continuidade à aula anterior sobre sinais vitais. Vamos iniciar falando sobre o sistema respiratório, certo? Que é responsável pelo nosso sinal vital frequência respiratória, que nós vamos ver a seguir. Inicialmente, eu quero que vocês conheçam o sistema respiratório, como ele funciona. Os órgãos principais são os pulmões. Nós vimos na aula anterior, certo? Que os responsáveis pelos sinais vitais são o coração, o pulmão e o sistema nervoso. E vamos explicar um pouco mais como esses pulmões funcionam. Pessoal, nós temos uma divisão entre trato respiratório superior, que é essa porção aqui, que vai até a laringe, no final da laringe, e temos o trato respiratório inferior, que se estende da traqueia até os alvéolos, que são porções finais do trato respiratório. O ar, ele entra pelas nossas narinas ou boca, percorre esse trajeto da faringe, laringe, traqueia, se divide em brônquios, tá? Brônquio direito, brônquio esquerdo, e desses brônquios se ramifica em bronquíolos, que são estruturas cada vez mais finas. E vai se afinando, até chegar nas porções finais desses bronquíolos, que são os alvéolos. Os alvéolos são estruturas como se fosse um cacho de uva, sendo que oco, vazio, onde o ar percorre e ocorre a passagem de oxigênio de dentro desse pulmão para o sangue e a passagem de gás carbônico do sangue para dentro dos alvéolos. Na inspiração, nós colocamos oxigênio dentro do sangue. Na expiração, nós colocamos gás carbônico do sangue até o exterior, seguindo pelo mesmo trajeto. Gente, o que é importante vocês saberem? Que a função do pulmão é encher e esvaziar de ar, certo? O ar ele tem que entrar, esses pulmões vão inflar e depois eles vão secar, tá? No momento de inspiração, quando eles incham, e de expiração, quando eles se esvaziam. O responsável por promover essa pressão dentro da caixa torácica, aqui para vocês verem a caixa torácica de fora, aqui é uma visão interior. Aqui é uma visão exterior, com a proteção dos pulmões, que nós temos músculos, né, como os músculos intercostais, os músculos serráteo e as costelas. Então, dessa visão, a caixa torácica é uma estrutura fechada que tem que ter uma pressão interna. O diafragma é o principal músculo respiratório. Ele contrai, faz com que uma pressão negativa, como se fosse um vácuo, seja feita dentro da caixa torácica. Essa pressão é maior do que a parte externa e o ar entra. Quando o diafragma relaxa, a pressão exterior fica maior do que o interior da caixa torácica e esse ar sai. Esse é o movimento que é realizado para poder entrar e sair o ar. Quem controla esse músculo diafragma é uma estrutura do sistema nervoso central chamado de tronco cerebral. Um dos principais componentes desse tronco cerebral é a ponte e o bulbo. O bulbo é onde está o centro da respiração. Sai um nervozinho aqui do bulbo, certo? Vem, passa por aqui por dentro da cavidade torácica e inerva o diafragma, fazendo ele contrair e relaxar. Quando ele contrai e os pulmões inflam, ele relaxa
e os pulmões esvaziam, nós contamos como um ciclo, certo? Foi um ciclo respiratório, porque teve uma inspiração e seguida uma expiração. E nós vamos ver que a frequência respiratória é a contagem de quantos ciclos respiratórios o paciente faz dentro de 1 minuto. Pessoal, falando agora sobre a frequência respiratória em específico, é a mensuração das incursões ventilatórias realizadas pelo músculo da respiração no tempo de 1 minuto. O registro pode ser na forma de respiração por minuto ou incursão respiratória por minuto. Incursão ventilatória, que é o termo mais correto, né? Porque ventilação é justamente esse ato do ar entrar e sair. E respiração já é uma coisa mais específica, que quem realiza a respiração são as nossas células. Os nossos tecidos, eles realizam a respiração no momento que eles aproveitam esse oxigênio vindo do sangue e eliminam gás carbônico decorrente dos seus processos internos. Mas nós falamos respiração por minuto e incursões respiratórias por minuto. Não há problema em usar essas nomenclaturas, porém tenham em mente que esse processo que a gente conta é um processo ventilatório. Quais são os valores de referência para essas frequências respiratórias? Vamos ver. Recém-nascido, de 35 a 55 respirações por minuto. Realmente é muito, mas um bebezinho ele ainda tem o seu sistema respiratório imaturo. Ele ainda está produzindo o sulfactante, que é uma substância que amadurece e facilita a troca gasosa entre os alvéolos. Lactente, menor que 6 meses, 30 a 50 respirações por minuto. Lactente, de 6 meses a 2 anos, 25 a 35 respirações por minuto. Né? Notamos que quanto mais velho a criança vai ficando, mais ela vai regulando essa respiração. Pré-escolar, de 2 a 7 anos, 20 a 30 respirações por minuto. Escolar, de 7 a 10 anos, de 20 a 30 respirações por minuto. Adolescente, de 11 a 19 anos, 16 a 20 respirações por minuto. E adulto, 12 a 20 respirações por minuto. Aqui nós temos uma tabelinha, certo? De onde foram retirados os valores de referência, a literatura de onde utilizamos esses valores. Pode ser que vocês achem outros valores a depender da literatura, certo? Porque às vezes o autor considera 12 a 20 e o outro considera de 14 a 20, normal. Tá? Então, o ideal é que a gente veja o seguinte: o paciente em repouso e sem febre, sem fatores que alterem a sua frequência respiratória, então nós vamos ter uma média estipulada na literatura escolhida. Mas nós vamos avaliar. O paciente está com 13 ventilações por minuto, mas ele está com a ventilação muito forçada. Então, nós não podemos dizer que ele está eupneico, certo? Pessoal, como realizar essa contagem? Vocês vão avaliar a elevação do tórax ou do abdômen por 1 minuto. Que seria, por que esse abdômen ele sobe? Porque o diafragma, quando contrai, ele empurra um pouco as vísceras abdominais, fazendo aquela pressão no interior da caixa torácica. E quando o abdômen baixa, ou o tórax baixa, é porque o diafragma está relaxado. Então, nós vamos contar as incursões, quantos ciclos respiratórios de inspiração e expiração ele faz em 60 segundos, que é o total de 1 minuto. Importante, pessoal, 60 segundos é 60 segundos. Tá com pressa? Faz depois, mas não conta 15 segundos e multiplica por 4, 10 segundos e multiplica por 6. Porque como nós vimos no pulso,
ele pode ter uma arritmia na respiração. Ele pode ter uma respiração fora de ritmo. A ventilação ela pode ter 2 e para. Depois tem 3 seguidas. Depois tem uma isolada. Depois para. Depois tem uma seguida. Então, ele pode apresentar um ritmo diferente. E você só vai saber o ritmo se você contar num total de 60 segundos, que é o tempo ideal para a gente detectar todos os fatores que nós vamos avaliar, como o ritmo da respiração, se a expansão torácica é satisfatória, porque se o paciente tiver uma respiração muito superficial, uma frequência de 18 respirações por minuto, porém, essa respiração é superficial, não está dando para ele oxigenar direito. Diferente do paciente que tem uma respiração profunda, você vê que os pulmões se inflam de ar, né, e depois se esvaziam. Então, avaliar a expansão do tórax é um fator decisivo para saber se está entrando o ar corretamente dentro dos pulmões. O ritmo, se a expansão é uni ou bilateral, simetria, né? Você vai avaliar a simetria torácica. Se quando o paciente respira, os pulmões inflam de forma igual, uso ou não de músculo acessório. Trapézio é esse músculo que fica aqui sobre o ombro, e a musculatura abdominal é a que fica abaixo das costelas. É a que reveste a parte superior do abdômen. Isso, pessoal, é importante vocês notarem. Se o paciente está com alguma dessas condições alteradas, não é importante só você chegar lá para o enfermeiro e falar: pronto, aferi a frequência respiratória, ele está com 15 respirações por minuto. Sendo que ele está com a expansão unilateral. O outro pulmão não está expandindo, só está expandindo um. Ou então a respiração dele está muito superficial, você vê que não está entrando ar corretamente nas vias respiratórias. Então, avaliar o parâmetro sinal é um pouco mais do que avaliar só valores. É avaliar também as condições desse órgão vital, se ele está funcionando adequadamente, além da quantidade adequada que ele precisa. Nessa imagem, pessoal, mostrando como aferir a frequência ventilatória em emergências, certo? Que é o ver, sentir e ouvir. Mas o importante para vocês frisarem aqui é a visualização. Vocês devem visualizar o tórax ou abdômen se elevando e fazer essa contagem nesse tempo. Ou você pode fazer desse método, colocar suas mãos levemente sobre o abdômen ou tórax e sentir quantas vezes sua mão vai elevar. Às vezes a respiração do paciente é discreta. Então, dependendo do paciente, vocês vão optar pelo método de visualização ou pelo método de palpação. O que é que eu indico? Não digam que vão aferir a frequência respiratória. Finjam que estão aferindo outro sinal vital, porque quando a gente sabe que estão avaliando nossa respiração, a gente acaba respirando de forma voluntária. E o que nós queremos é saber a respiração involuntária, aquela que acontece sem que a gente tenha controle sobre ela. Porque aí nós vamos detectar alterações na frequência, no ritmo, na expansão. Às vezes o paciente não tem uma boa expansão, mas quando você diz que vai visualizar o tórax dele expandindo, ele faz questão de encher o peito de ar e mostrar uma condição que não é a realidade. Pessoal, aqui nessa tabelinha, nós vamos ver as alterações da frequência e do ritmo respiratório. Vocês viram na aula passada que quando nós falamos de frequência cardíaca, pulso, pressão arterial, nós usamos termos, certo? Nós usamos o valor numérico, nós usamos a unidade de valor, milímetro de mercúrio, batimentos por minuto. E aqui
Na respiração, nós usamos uma unidade também, que é respirações por minuto, juntamente com um valor dentro dos parâmetros de referência. Nós utilizamos de uma unidade de valor. Do mesmo jeito que usamos normocárdico, normotenso, nós temos o eupneico. Eupneico, certo? É uma ventilação adequada. Quando o paciente está com ritmo adequado, profundidade e frequência. Frequência é a quantidade de ventilações em 1 minuto. Ritmo é o tempo entre uma ventilação e outra. Certo? Por exemplo, aqui nós temos um ritmo acelerado, porque nós temos um tempo curto entre uma ventilação e outra. E aqui nós temos uma ventilação bem lenta, porque nós temos um grande espaço entre uma ventilação e outra, uma incursão ventilatória e outra. Então, pessoal, eupneico é o paciente com as respirações ok, de 12 a 20 no adulto, certo? De 12 a 20 respirações por minuto, nós dizemos que o paciente está eupneico. E é assim que se registra. Vocês vão registrar paciente 15 RPM, né, que é respirações por minuto, eupneico, tá bom? Taquipneico é um paciente com uma frequência alta de respirações. Então, nós vamos ter uma quantidade de respirações por minuto acima de 20. Às vezes, como vocês podem ver, ele colocou aqui de 30 a 40 ml o volume de ar que entra e sai dos pulmões. Porém, às vezes o paciente ele pode estar taquipneico, com a ventilação dele extremamente acelerada, e está com a ventilação superficial. Não está entrando nem a quantidade mínima de ar necessária para promover aquela troca gasosa nos pulmões. Se lembram que a troca gasosa é quando o ar entra, deixa o oxigênio no sangue e o gás carbônico é retirado e expirado. Bradipneia, taque, se lembrem, acelerado, brade, lento. Bradipneia, respiração lenta, abaixo de 12 ventilações por minuto. Apneia periódica. Apneia, pessoal, o A indica ausência. Pneia, respiração. Então, pessoal, a apneia é um período que você para de respirar. Geralmente, a apneia ela é um período curto, porque nossa respiração ela tem uma frequência pré-existente. Então, acabando um ciclo de expiração, temos um período curto de apneia e aí inspiramos de novo. É o que mostra o gráfico. Os gráficos da respiração são mostrados assim: uma inspiração e uma expiração, certo? E a apneia é quando nós não temos onda ventilatória. Ele é reto. E respiração irregular. Como nós vimos, existe um ritmo. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico, não tem ritmo. 2 ventilações, apneia, 1 ventilação, apneia, 3 ventilações, apneia. Não é regular, não tem uma regularidade. E aqui nós temos exemplos de ritmos irregulares. O GASP é uma respiração agônica, não funcional, certo? O GASP é quando você tem contração do músculo ventilatório, mas você não tem a entrada adequada de ar. Isso aqui são só contrações musculares, certo? E você não tem a respiração. Normalmente, quando você tem uma parada cardíaca, você pode chegar a ter o GASP, que é a respiração agônica, por mais ou menos 1 minuto, até que realmente o pulmão também pare de funcionar. Respiração de Kussmaul. Perdoe-me, pessoal, se eu estiver falando a pronúncia incorreta, certo? Mas foi assim que eu aprendi. De Kussmaul, que é quando você tem uma inspiração, uma apneia e uma expiração. Apneia, inspiração, apneia, expiração.
o gráfico fica dessa forma. Em vez de ser uma inspiração e uma expiração seguida, você tem uma apneia significativa entre a inspiração e a expiração e entre uma ventilação e outra. O ritmo de Cheyne-Stokes, você vai tendo incursões respiratórias cada vez mais profundas, certo? Depois você vai regredindo para cada vez mais superficial, até que você tenha uma apneia. E volta a ter esse ritmo, aprofundando a ventilação e depois superficializando. E a de Biot, você tem uma taquipneia e uma apneia. Taquipneia seguido de apneia. Esses ritmos, pessoal, são para pessoas que estão com seu sistema respiratório alterado. Não só respiratório. Às vezes esses padrões de respiração são um reflexo de como está o sistema no geral, certo? Se você está com intoxicação por drogas, se você está com distúrbios ácidos básicos, se você está com a hiperglicemia, um coma diabético. Então, dependendo de como esteja a situação do seu organismo, você pode ter alguns desses padrões ventilatórios. É importante você saber que existem. Eles são analisados com mais cuidado nos exames físicos realizados pelo enfermeiro. Porém, vocês têm que saber o que são incursões respiratórias, se existe diferença entre a frequência delas, o que é apneia, o que é uma respiração irregular, certo? Então, tenham isso em mente, que é o importante para vocês terem de conhecimento no momento. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido tudo sobre a medição correta e os parâmetros adequados das frequências respiratórias, os tipos de frequência que nós temos. Daremos continuidade com os demais sinais vitais na aula que vem. Um forte abraço e até a próxima!